Olá, seja muito bem-vindo à Escola de Vida, ano 2019. Eu estou muito feliz de ter você aqui na nossa companhia. Hoje você está comigo, mas você vai estar com outros professores. E sim, antes de nós começarmos a nossa aula aqui, eu quero te parabenizar por você ter decidido se inscrever na Escola de Vida e exatamente para poder estar disposto ou disposta, a aprender mais sobre a Palavra de Deus. Isso vai fazer muita diferença na sua vida espiritual, porque somente através dessa palavra é que nós vamos sendo tocados, nós vamos sendo libertos e fundamentados nessa verdade que é Jesus. Até porque Jesus é a própria palavra, Ele é o verbo que se fez carne, o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra estava com Deus, o verbo era Deus, ele se fez carne. Então essa palavra nada mais é do que Jesus. Então eu quero realmente te parabenizar por você ter decidido que durante um ano você não vai desistir. Eu quero você aqui até a última aula com a gente, hein? Não para, não desiste, assista as suas aulas, no celular, quando você estiver indo para o trabalho, quando você estiver parado, não entra no Facebook, no Instagram, vai assistir a sua aula, vai alimentar o seu espírito, tá certo? Você vai aprender aqui na Escola de Vida através das diversas aulas que são aulas muito práticas, Você vai aprender que não existe outra forma para que um cristão possa crescer em fé, a não ser através do estudo da Palavra de Deus de uma forma sistemática. Nessa aula inaugural agora, eu quero com vocês aqui falar sobre o primeiro tema que eu vou abordar através aqui dessas aulas, que é a fé na prática. Então nós vamos falar sobre a fé na prática. Bom, eu queria que você... deixa eu só dar uma lembrança aqui para você. Eu não sei se você está sentado aí, se você está com a sua Bíblia, ou está com a Bíblia online aí, juntamente com o seu celular, ou com o smartphone, ou com o notebook, ou se você está sentado agora com papel, com uma caneta, mas eu vou pedir para você que você tenha alguma forma agora, a partir de agora, anotar, e que você tenha a Bíblia do seu lado aí, para você poder abrir a Bíblia aqui junto comigo, porque nós vamos começar a ler muitos textos bíblicos, e é muito importante que você vá comigo à Bíblia, que você marque esses textos que nós vamos começar a ler. Então, está preparado aí? Está preparado? Vou te dar um segundo, pronto, para você pegar e você começar a anotar. Começa comigo agora, abre a sua Bíblia agora, no primeiro texto que nós vamos ler aqui, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Lá o escritor da carta aos Hebreus, ele diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. A partir do momento que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, ela passa a ser uma nova criatura. Isso é importante falar, por quê? Porque ela passa a ser uma nova criação. A pessoa que ela era antes de estar em Cristo já não vai mais existir. Ela vai começar agora a viver esse processo e essa nova vida que a palavra de Deus chama da nova criação. Isso daí também está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos então agora à leitura desse texto de 2 Coríntios, onde está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia é muito enfática e ela é muito simples em dizer que nós tínhamos uma vida anterior a Cristo e a partir dele nós passamos para uma nova vida. As coisas velhas passam e tudo se fez novo. E dentro desse tudo se fez novo, vai ser necessário agora, nessa nova vida, nós aprendermos como nós vamos viver essa nova vida. A partir de então nós começamos a adquirir novos conceitos, novos direitos. Eu já falei, estou repetindo, são novos deveres, e cada um desses detalhes estão elencados aonde? Na palavra de Deus. Então é por isso que nós temos que mergulhar nessa palavra, para então começarmos a ler o que está escrito e crer no que está escrito, para viver pela fé. Isso é muito importante de nós sabermos. Viver pela fé não significa se utilizar de uma ferramenta da fé.
Ou seja, não significa, agora eu preciso de fé, ou agora estou numa situação difícil da minha vida, ou estou enfrentando um desafio, uma dificuldade. Não, agora deixa eu pegar a fé que está guardada aqui no armário e deixa eu então utilizar essa ferramenta aqui da fé. Não, a fé, ela não é uma simples ferramenta ou algo que você pega quando você precisa. Não. Viver pela fé tem que ser um estilo de vida. Viver pela fé, da forma como nós estamos querendo passar e que nós estamos ensinando, e que a Bíblia, ela é muito clara, ela diz que nós precisamos ter a fé como um estilo de vida, uma nova maneira de viver no nosso interior. Então, tudo que nós fazemos é pela fé, né? Nós vivemos pela fé. A fé vai nos acompanhar na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões. Em tudo que nós fizermos, a partir de hoje, nós vamos ter que olhar para essa palavra, nos direcionar e nos guiar através dela e vivemos pela fé. Então, o fato de termos esse estilo de vida pela fé é que traz para nós uma grande importância, então, de nós estudarmos a fé. A fé, ela precisa ser estudada exatamente por isso, porque nós vamos viver com ela. Então, o que é a fé? Né? Como viver pela fé? Ela vai se desdobrar em alguns conceitos. Então, nós podemos perguntar, como que a fé vem? Ou como eu posso alimentar a minha fé? Ou como eu posso fazer com que a minha fé ela vá crescendo? E quais as atitudes e pensamentos que constroem ou destroem a fé em Cristo, segundo a palavra? Esse estudo sobre fé na prática vai trazer para nós, então, agora, esses ensinamentos básicos. Nós vamos, na verdade, esmiuçar a questão da fé para nós entendermos, né? A Bíblia diz que nós temos que ter razão, nós temos que saber dar razão da nossa fé. Por que eu creio? Por que eu sou cristão? Por que eu vivo com Cristo? Por que Ele é o meu Senhor? Por quê? O que fé é essa? Então, é isso que nós vamos estudar. Agora, o entendimento correto da fé, ela é algo assim tão vital na vida do cristão, que a Bíblia aponta em Hebreus 6 uma máxima. Né? Abre a sua Bíblia aí comigo em Hebreus 6, eu quero ler com você. Você já leu esse texto, você já conhece esse texto, eu sei disso, mas vamos ler de novo, vamos reler. Nós vamos aqui estar lendo, relendo textos, porque quanto mais nós lemos, quanto mais nós vamos meditando nos textos bíblicos, mais isso vai entrando para o nosso espírito, mais nós vamos ficando cheios dessa palavra e mais nós vamos vendo resultados concretos desse viver com Deus, porque é isso que nós esperamos, né? Nós vivemos com Deus, nós aceitamos a Jesus, e o que eu preciso agora? Agora eu preciso ver esse resultado, né? Daquele que anda com Deus e daquele que não anda com Deus. Tem que ter uma diferença. Então Hebreus diz assim: ora, sem fé é impossível, agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, para que nós possamos viver a nossa carreira com Deus, primeiro nós temos que ter fé e crer que esse Deus, que esse Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, Ele existe, Ele está vivo. Então nós precisamos crer nisso, que Ele é presenteador, galardoador. De quem? De quem o busca, de quem está querendo saber quem Ele é, de quem conta com Ele, de quem crê nele, de quem obedece, de quem acredita. Ou seja, Ele é o presenteador meu e seu. Eu repito, o fato de você estar aqui já demonstra que você é um daqueles que busca Ele. Então, a Bíblia está falando de mim e de você. Agora vamos falar sobre a fé. Eu quero falar com você agora sobre a fé. Vamos lá. Esse assunto da fé, ele é tão importante para a nossa vida, que desde o Antigo Testamento já se fala sobre ele. O profeta Abacuque, ele, no capítulo 2, versículo 4, do seu livro que ficou registrado, está escrito lá: o justo viverá pela fé. Essa afirmação que veio do próprio Deus através do profeta Abacuque, ela foi reforçada no Novo Testamento, e é sempre bom lembrar o quê? Que tudo que nós trazemos do Antigo Testamento, nós temos que olhar ele agora à luz do Novo Testamento, porque, rapidamente aqui, uma explicação.
o Antigo Testamento vai tratar da Antiga Aliança, né? Vai tratar do tempo da lei, como Deus se comunicava, como Deus se relacionava com o seu povo, através dos mandamentos da lei. Jesus vem para inaugurar um novo tempo, que é o tempo da graça. Então, no Novo Testamento, nós vamos perceber todo um desenrolar dessa graça, dessa nova aliança, né? Dessa mudança da lei para a graça. Então, quando nós pegamos um texto do Antigo Testamento, como nós estamos pegando aqui, nós vamos à luz do Novo para ver e para verificar como esse texto ele está exemplificado no Novo Testamento, que hoje, vamos dizer assim, é praticamente, através do Novo Testamento, nós vamos sendo guiados, é como se fosse a nossa bússola de ação, porque ali está determinado, discriminado, explicado esse momento que nós estamos vivendo, que é da graça de Deus. Jesus inaugurou esse tempo. Então, no Antigo Testamento lá, o justo virá pela fé, o profeta Abacuque falou. E essa afirmação, desculpa, ela vai ser reforçada 2 vezes no Novo Testamento, né? Lá em Romanos 1, me desculpa mais uma vez aqui, mas Romanos 1, versículos 16 e 17, eu sei que você já está com a Bíblia aí, eu vou ler com você. Diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Olha só a importância da fé, porque essa justiça de Deus vai ser descoberta vai ser desvendada através desse estudo que nós estamos fazendo. Então, como? De fé em fé, como está escrito. Aí o apóstolo Paulo volta no profeta Abacuque e repete aquilo que ele disse. Ele fala, olha, isso está valendo hoje para nós, para cada um de nós. Ele diz, mas o justo viverá pela fé. Na carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, você pode abrir também, Gálatas 3, 11. O apóstolo Paulo, ele repete isso e ele vai dizer, olha, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. O que ele está ensinando? Ele está falando, olha, agora não é mais a lei, como eu falei para vocês agora anteriormente. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, agora não é mais a lei não vai mais justificar. Quem justifica agora é Jesus. Foi inaugurado o novo tempo da graça. E aí ele diz, porque o justo viverá pela fé. Essa justificação vai vir agora pela fé. Então, isso é muito legal. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, nós também vamos ter mais uma vez essa máxima do profeta Abacuque, aqui no Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, você está entendendo a importância que é falar sobre fé, ensinar sobre fé, esmiuçar essa questão da fé para você entender como que você vai viver a sua vida, que fé é essa, como que isso vai acontecer. Você precisa entender isso de uma forma correta. Por quê? Isso vai fazer a diferença em todos os aspectos da sua vida. Primeiro na espiritual e com o espiritual bem, com você entendendo quem você é, quem Jesus é, o que você pode, entendendo a sua posição hoje como filho de Deus, como amado, como um eleito dele, como um amigo de Deus. Você entendendo isso tudo, você vai ver que a sua vida espiritual, seu homem interior vai estar fortalecido, e uma vez fortalecido com o homem interior, todas as demais áreas da nossa vida, da sua vida, da minha vida, elas vão sendo tocadas, elas vão sendo restauradas. Nós começamos a ver uma ação de Deus, não só no nosso homem interior, mas nos relacionamentos que nós temos, dentro de casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o patrão, com o vizinho, com os amigos. Nós vamos vendo uma diferença, o nosso modo de enxergar a vida vai modificando. Nós começamos a enxergar na ótica da palavra de Deus, na ótica de Cristo, e então automaticamente começamos a agir como Cristo agiu, e isso vai gerar em nós e na nossa vida resultados maravilhosos, que vão ser falados durante toda a escola de vida.
tá certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. A fé e o seu entendimento correto é tão importante, que em Romanos 14, 23, o apóstolo Paulo, ele vai afirmar que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Então, assim, veja que eu estou insistindo aqui com vocês nessa importância, porque às vezes a pessoa pergunta assim, mas pastor, por que falar tanto de fé? Por que enfatizar a fé? Porque tudo vem pela fé. Tudo vai passar pela fé, né? Eu acabei de ler aqui um texto que fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, ou seja, começa já aí. Você já tem que crer que Ele é real, você já tem que crer que Ele está aqui, você já tem que crer que Ele está aqui, que está com você aí agora. O Espírito, através do Espírito Santo, Ele já está aí contigo, onde você está ouvindo essa aula, Ele está movendo em você, essa palavra, essa verdade está entrando no teu espírito. Então, assim, tudo vem pela fé. Tudo que agora nós somos e temos em Cristo, nós recebemos pela fé. Então, eu quero dar agora aqui alguns exemplos, pelo menos 3 exemplos ou 4, acho que 3 exemplos, que nós vamos dar aqui, do que nós recebemos pela fé. O que nós recebemos pela fé? Eu vou te dar aqui o primeiro exemplo. A justificação em Cristo que nós temos, nós recebemos pela fé. Você sabia disso? Mas Glaucio, o que é a justificação? Justificado é aquela pessoa que está isenta de culpa, né? Por exemplo, quando alguém está sendo julgado no tribunal, você tem um órgão jurisdicional julgando alguém, você vai perceber que até que saia a sentença absolutória, aquela pessoa ainda não está justificada. Ela ainda não está isenta de culpa, mas após todo o processo, todo o trâmite judicial, após a impetração de todos os recursos, após o esgotamento de todos os recursos, quando essa sentença, ela transita em julgado definitivamente, e aquela pessoa absolvida, o que nós dizemos? Essa pessoa está isenta de culpa, ela não vai cumprir pena, ela não vai ser presa, não vai haver para ela nenhum dano, ou ela não vai ter que pagar absolutamente por nada, porque ela foi absolvida. Exatamente isso que aconteceu comigo e com você. Nós fomos absolvidos dos nossos pecados. Nós fomos justificados em Cristo. Que obra maravilhosa. Então, isso se chama justificação. Como que nós recebemos a justificação? A justificação, ela não vem do merecimento. A justificação não vem porque você nasceu numa família cristã, ou porque você é bonzinho, ou porque você faz caridade, ou porque eu faço, não. A justificação, ela vem pela fé. Romanos 3, abre comigo, é bom a gente sempre ir para a Bíblia, para nós começarmos aqui a aprender a fundamentar aquilo que nós falamos, né, biblicamente. Então, Romanos 3, 23 a 28, eu vou ler com você aí, que diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Vou repetir, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé, olha aí, pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão de pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justificador de quem crê, de quem tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, grava comigo aí, bota no teu coração, uma das coisas que nós recebemos pela fé é a nossa justificação em Cristo Jesus, isso está bem claro na palavra de Deus. A outra coisa que nós recebemos pela fé, o outro benefício que nós recebemos porque cremos, é o quê? A salvação. Nós somos salvos pela graça, nós recebemos essa salvação pela fé.
Salvos pela graça, recebemos a salvação pela fé. A salvação, ela é um fato espiritual, anote isso aí, é um fato espiritual concretizado já e estabelecido por Jesus. A salvação é um direito garantido, se pudéssemos dizer assim, na Constituição divina. Para quem? Para alguns? Para poucos? Para muitos? Não. É um direito garantido para todo aquele que crê. É pela fé. Qual a diferença, então, para aquele que é salvo e para aquele que não é salvo? A diferença é que o salvo creu e aquele que não creu não se apropriou da salvação, mesmo ela estando disposto para ele. Então, essa é a diferença. João 3,16, também um versículo já muito conhecido, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. Olha a crença aí, olha a fé. Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque nós cremos, porque você creu. E é por isso que nós estamos aqui, nós já recebemos pela fé essa salvação. Eu queria que você abrisse também aí, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6, eu vou ler. Diz assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, nós recebemos essa salvação pela fé. Outra coisa que nós recebemos pela fé, já está liberado para cada um de nós, e nós simplesmente vamos recebendo isso pela fé ou não, ou melhor, são as promessas de Deus. Na Bíblia está estabelecido um grande número de promessas de Deus, um grande número de direitos, um grande número de deveres, os quais nós iremos nos apropriar pela fé. A fé, anota, é a chave que acessa o poder de Deus. E esse princípio está em vigor. Através dele nós poderemos viver qualquer uma das promessas e das obrigações como servos de Deus. Nós temos em vários textos Jesus dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ou seja, esse elemento da fé vai acionar o poder e essa graça, esse poder de Deus. Deus tem uma promessa estabelecida, eu creio nessa promessa, eu acredito que isso é para mim e pela fé eu vou chamar a existência dessa promessa. Em Lucas capítulo 18, versículo 40, Jesus falou assim: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Eu vou ler outro texto agora também que está em Lucas capítulo 7, no versículo 47, também Jesus, ele tratando uma situação, ele diz: por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. No outro texto, ainda para terminar, eu peguei três textos para poder falar com você, que está em Lucas 17, versículo 19, Jesus disse: e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você veja aqui que é algo assim muito interessante, porque essa questão da fé, acionar o poder e o milagre de Deus, está muito nítido na palavra de Deus. Jesus poderia ter dito para ela, para essas pessoas, tanto o homem quanto a mulher, poderia ter falado: olha, vai porque o meu poder te salvou, vai porque eu sou Jesus, eu sou o Senhor e eu tenho o poder para te curar, vai porque eu te curei, vai porque o meu poder fez isso. Mas ele faz questão de frisar
E tem outros textos, ele faz questão de dizer, vai a tua fé, a tua crença. O fato de você ter ouvido e crido te salvou. Então, isso é muito legal. Então, guarda isso aí no teu coração, né? Essa promessa, essa salvação, essa promessa de Deus que já tem estabelecida para mim e para você, ela vai ser acessada pela fé. Então, dessa forma, gente, é necessário nós estudarmos aqui esses conceitos relativos à fé, da forma como a palavra nos apresenta, e não como o nosso intelecto tenta nos mostrar, entende? Porque se nós não olharmos para a palavra, nós começamos a pensar a forma como nós temos que crer, e nós começamos a criar situações individuais, próprias, privadas, de como a fé tem que se estabelecer. Né? E muitas vezes a fé vai sendo viciada, ela vai sendo misturada com o nosso intelecto, e nós vamos perceber que na prática, muitas vezes, nós não obtemos os resultados que a palavra de Deus diz que nós obteríamos se nós crescêssemos. Então, a promessa de Deus, ela vai ser acessada na minha vida através da fé. Por isso a importância de estudar e de entender sobre fé. Agora nós vamos falar sobre as definições da fé. Pega aí. Inclusive no seu livro você vai ter isso lá. Definições da fé. Eu esqueci, eu estou com um livro aqui, e eu quero falar para você, né? Esse aqui é o nosso livro, essa aqui é a base do nosso estudo. Você vai perceber que eu vou seguir a sequência desse livro. Eu, os demais professores que vão estar aqui ministrando, nós vamos seguir essa sequência do livro, né? E ele foi feito agora esse ano de 2019. Nós vamos... eu acredito até que esse livro aqui vai estar disponível para você que está aí online. Eu acho que a nossa equipe vai poder viabilizar para você, se você quiser esse exemplar aqui escrito, né? Nós liberaremos aí o PDF para você desse livro, mas eu acredito que se você quiser ter ele guardado em casa, esse exemplar, você pode também ver uma forma aí, entrar no nosso canal, entrar em contato com a gente para ver como a gente faz para poder enviar esse livro para você. Mas vamos voltar aqui, eu quero falar agora sobre as definições da fé. E não adianta aqui a gente tentar inventar uma definição de fé, porque não é nem necessário, né? Não é isso que nós vamos fazer de jeito nenhum, porque a fé já está definida de forma expressa em Hebreus. Abre a sua Bíblia comigo aí, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, é clássico essa definição de fé. Ela não é só clássica, mas ela é uma definição que vai nos guiar e vai guiar toda a nossa vida cristã. O escritor diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Gente, a Bíblia, aqui no livro de Hebreus, ela nos informa que já existe uma forma correta de crer segundo está no coração de Deus. Né? A fé, ela é a certeza e a convicção. Ela é, então, o fundamento e ela é a prova. Eu quero falar para você que a palavra certeza, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. A palavra certeza é a certeza do original do grego. Ela significa upostase, que significa fundamento, suporte, substância, segurança, realidade. E a palavra convicção no original lá do grego é elegos, que significa prova, existência. Então, a fé não é uma mensagem, a fé é uma forma de viver. Eu já disse isso aqui, a fé é a substância, é a parte mais importante. Tem uma natureza de essencialidade, é também uma evidência, ou seja, são fatos que dão base a alguma coisa, é a informação que estabelece um fato. A fé é a realidade, é a solidez, é a parte importante das coisas que se esperam. É uma realidade, um fundamento. É o pilar que estabelece o nosso fundamento espiritual, é o chão para os nossos pés. Com ela, ou melhor, sem ela, nós vamos afundar, né? Por exemplo, a gravidade, ela puxa tudo para baixo, é uma lei estabelecida física. E a fé, ela nos empurra para cima. Nós passamos a andar na contramão da lei natural e daquilo que nós estamos vendo. Tá certo? Eu vou avançar aqui e nós vamos falar agora das características da fé. Eu vou falar para você aqui algumas características que a fé tem
Eu não sei se você já sabe, mas se não, eu vou te informar aqui. Quais são as características dessa fé? Esses conceitos aqui, eles vão nos fazer enxergar a fé de uma forma mais real. Falar sobre as características da fé, por que isso nos ajuda? Porque a gente sai um pouco desse campo assim místico, né? Nós falamos de fé e fica um negócio meio místico, meio a fé, meio não dá para ver um negócio, como que é? A gente não entende muito bem. Então, falar dessas características que a fé tem vai nos ajudar a trazer ela para uma questão mais real, mais concreta, mais possível de nós executarmos, de nós vivermos, de colocarmos isso em prática. Então, um primeiro elemento que eu quero falar da fé é que a fé ela é tangível, que significa a fé é perceptível, é possível perceber fé, é possível ver a fé e nós podemos confirmar essa afirmação através dos textos bíblicos, da palavra de Deus. Porque em muitos textos bíblicos do Novo Testamento, inclusive textos onde o próprio Jesus está incluído na história, nós podemos perceber a existência ou não da fé na vida de alguém. Você quer ver? Abre a sua Bíblia aí em Mateus 9, no capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ter aqui uma confirmação de que a fé ela pode ser vista, ela pode ser percebida, que ela é perceptível. Diz lá Mateus 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O que nós estamos vendo nesse texto? Jesus olha para aquela situação, Jesus vê que aquelas pessoas tinham trazido aquele paralítico deitado numa cama e Jesus viu o quê? Viu a fé deles. Acredito que tanto do paralítico como daqueles que trouxeram o paralítico. Eles ouviram com certeza falar de Jesus, eles já sabiam quem era Jesus e simplesmente o que eles fizeram? Eles trouxeram e falaram: não, vamos levar ele até Jesus, porque nós sabemos que se Jesus estender a mão, ele vai ser curado. Eles criam, eles tinham certeza, eles estavam com o coração cheio de fé, e quem tem o coração cheio de fé expressa isso, ao ponto de outras pessoas enxergarem. Foi o que aconteceu com Jesus. Diz o texto que Jesus viu a fé daqueles homens e aquele paralítico foi curado. O que isso quer dizer? Isso quer fundamentar para cada um de nós que a fé tem uma das características da fé é essa: ela é tangível, ela é perceptível, ela pode ser vista. Outra característica é que essa fé ela pode ser medida. Jesus ele podia reconhecer, ele podia diagnosticar o tamanho e a intensidade da fé de algumas pessoas. Em Mateus capítulo 14, no versículo 30, diz assim o texto: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse texto aqui é um texto muito conhecido, quando Pedro ele começa a andar pelas águas, mas ele olha para a tempestade, olha para o vento e ele começa a afundar. Ele para de crer, ele para de acreditar, ele olha para as circunstâncias, ele começa a ficar influenciado pelo vento, pelo mar revolto, e aquilo começa a tirar os olhos dele de Jesus. E quando isso acontece, a fé dele ela vai caindo. E quando a nossa fé ela está em baixa, nós começamos também a afundar na situação. E Jesus olhou para Pedro e falou: homem de pequena fé. O que Jesus está dizendo? Jesus está aqui medindo, ele está diagnosticando o tamanho, a intensidade da fé de Pedro. Isso mostra para a gente que essa fé pode ser medida sim. Eu vou dar outro exemplo que está em Mateus capítulo 8, versículo 25, que diz: e os seus discípulos, aproximando-se, vou repetir, Mateus 8, versículo 25 e 26. E os seus discípulos, aproximando-se, os despertaram dizendo: Senhor, salva-nos. Salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
e seguiu-se uma grande bonança. Mais uma vez, nós vemos um texto da palavra de Deus que é possível percebermos que essa fé, ela pode ser medida, ela pode ser vista, o tamanho dela, se é grande, se é intensa, se é baixa. Então essa é uma outra característica da fé. A terceira característica da fé, que eu quero que você guarde aí, é que ela pode crescer ou ela pode estagnar, ela pode continuar ou ela pode avançar. Nós podemos continuar numa fé, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você crê nele, você tem fé, você vive a sua vida crendo nisso, mas você pode parar nisso se você não progredir no conhecimento, se você não progredir no conhecimento da palavra. Se você não procurar um amadurecimento espiritual, nós podemos ficar estagnados na nossa fé, mas essa fé também pode ser aumentada. Vai comigo em Romanos, capítulo 12, versículo 3. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. O que nós podemos entender? Que todos nós, ao ingressarmos na nossa carreira cristã, nós recebemos de Deus uma mesma medida de fé, gente. Né? Esse artigo que é utilizado aqui no texto é um artigo definido, conforme a medida de fé, artigo definido. Isso quer dizer que essa medida foi a mesma medida dada a cada um. Eu recebi a mesma medida de fé que você. Nós recebemos uma mesma medida de fé. Porque se cada um tivesse recebido um tipo de medida de fé, o artigo aqui seria um artigo indefinido, conforme uma medida de fé repartida a cada um. Uma medida de fé repartida a cada um poderia ser que uns tivessem recebido X, outros 2X, outros 3X, mas não. A Bíblia é muito clara em dizer, segundo a medida de fé, a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, a fé que você recebeu foi a mesma que eu recebi. Agora, qual é a diferença disso para a gente ver intensidade ou não de fé? É porque Deus ama mais um, ama menos o outro, ou Deus deu mais fé para um ou menos fé para o outro? Não. A questão toda é o entendimento disso que nós estamos estudando da fé, porque essa fé ela precisa ser exercitada, essa fé precisa ser alimentada, para que ela cresça, para que ela evolua. Você se alimenta da palavra, isso gera fé no teu coração, você começa a agir pela fé, você começa a ver resultados, você começa a progredir nessa questão da fé. Nós não podemos ser ouvintes negligentes da palavra de Deus, nós temos que ser operosos e praticantes, porque a fé só vai crescer através de uma aplicação de estudo, de conhecimento e de prática da palavra de Deus. Você não pode estar ouvindo essa aula aqui e as outras aulas que você vai ouvir só e guardar e reter isso para não querer sair daqui, para poder colocar em prática a sua fé, para poder se aventurar nessa vida da fé, porque viver pela fé é uma aventura. Viver pela fé é desafiador, né? Você olhar para a realidade, a gente não nega a realidade de forma alguma, ela está lá, mas você olha para a realidade, você olha para a palavra e vê que aquela realidade pode ser mudada pela palavra de Deus. Isso é viver pela fé. Não é negar uma realidade, dizer que aquilo não existe, fingir que o problema não está aí. Não, o problema está, mas pela fé, pela palavra, pelos ensinamentos, pelo que Jesus disse, Ele está comigo e isso eu vou vencer. Pela fé, essa lei natural, ela pode ser modificada pela espiritual, enfim, isso é viver pela fé. E nós temos que ouvir e praticar. Lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 25, Tiago, inspirado sim por Jesus, ele vai dizer, olha, não sejam ouvintes negligentes, mas sejam operantes da palavra de Deus, praticantes da palavra de Deus. Isso é muito importante, você pegar tudo isso que você está aprendendo para você colocar em prática na sua vida, na sua casa e no seu dia a dia. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E exercitar a nossa fé significa colocá-la em prática. Você ouve, você crê e quando a situação acontece, no momento da crise, você lembra da palavra, você lembra do que Jesus disse, você lembra de quem você é, você lembra das promessas e você fala, Senhor, eu creio que está escrito na Tua palavra e diante dessa situação, eu vou me posicionar em fé,
crendo que tu podes curar, crendo que tu podes salvar, crendo que tu podes dar livramento. Tu és o nosso Jeová Jirê, tu és o nosso Jeová Rafá. Então, você começa a pegar essas verdades, jogar para dentro do teu espírito e a partir desse momento, rapaz, você começa a decolar na sua vida de fé com Deus. A grande questão é essa, nós precisamos entender essas características que eu falei agora, recapitulando, a nossa fé, ela tem características. Quais são as características? As características são, ela é tangível, ou seja, ela é perceptível, nós podemos perceber, ela pode ser medida, né? Ela pode ser medida a sua intensidade, como eu já falei, e ela pode crescer ou não. Então é isso, gente. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nessa aula. Foi muito bom receber você. Eu estou de verdade feliz com isso. E nós vamos voltar aqui numa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre fé e nós vamos entrar nos elementos da fé. Quais são os elementos da fé? Nós demos uma introdução, falamos sobre a importância de estudar a fé, falamos sobre a definição de fé, falamos sobre as características da fé e na próxima aula nós vamos estar aqui para falar sobre os elementos da fé. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Até a próxima!